Entrevista. 1h19. O assunto agora é o atendimento de home care pelo plano de saúde. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que uma seguradora de saúde deve fornecer esse atendimento domiciliar a um paciente, cliente do plano, mesmo sem ter a previsão em contrato. A conclusão é de que a finalidade básica do contrato de assistência médica é garantir atendimento e manutenção da saúde do consumidor. É o que vamos conferir agora na entrevista de Arthur Filho. Plano de saúde deve fornecer home care mesmo sem previsão em contrato. É o que diz o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com um advogado especialista em direito à saúde em São Paulo, o Dr. Leonardo Sobral Navarro. Obrigado por atender a reportagem, Dr. Leonardo. Eu que agradeço, Arthur, e espero esclarecer um pouquinho sobre esse tema bem controvertido aí com relação aos planos de saúde. Qual foi o entendimento do Tribunal de Justiça Fluminense, Dr. Leonardo, fazendo com que um plano de saúde forneça o atendimento em casa, conhecido como home care, mesmo sem a previsão em contrato? Arthur, o que é importante com relação a este processo? O que a gente precisa entender deste processo? Esse é um recurso chamado recurso de agravo de instrumento, que foi interposto pela operadora de saúde contra uma decisão do juízo de primeiro grau, lá no Rio de Janeiro, que já havia concedido a tutela antecipada, já havia concedido o direito ao home care ao autor da ação. E o plano de saúde, não aceitando o teor da decisão do juiz, ingressou então com esse recurso de agravo de instrumento. E o que aconteceu foi que o Tribunal de Justiça, em julgamento do agravo, deste recurso interposto pela operadora de saúde, consolidou aquilo que o judiciário vem entendendo, não só no Rio de Janeiro, mas em diversos outros estados, em diversas outras decisões, que é o seguinte, Arthur: o plano de saúde, mesmo que no contrato não contemple expressamente o atendimento domiciliar, aquele chamado home care, ele é obrigado a fornecer. E aí tem uma série de motivos que levam, então, à obrigatoriedade do home care, até sob ponto de vista humano, que é fazer com que aquele paciente, às vezes em estado terminal ou em estado de vegetativo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, possa voltar para sua casa ficando longe das infecções hospitalares, de uma série de outros riscos que é estar no hospital. Então, o Tribunal de Justiça, aqui numa decisão perfeita, clara, muito bem fundamentada, resguardou então o direito dessa pessoa, que já vinha sofrendo de um quadro grave aqui, de limitações, pudesse retornar para sua casa e receber o tratamento domiciliar chamado home care. Dr. Leonardo Sobral Navarro, toda decisão abre margem para recurso. E neste intervalo, como fica? A pessoa fica sem a assistência enquanto o plano de saúde recorre a outra instância? Não. Vamos lá, Arthur. As decisões judiciais, especialmente com relações a questões da saúde, elas têm aplicação imediata, elas têm força imediata. Então, a decisão de primeiro grau foi deferida, inclusive aqui tinha uma multa de R$20 mil, se eu não me engano, exatamente. O juiz de primeiro grau, o juiz singular, deferiu a tutela antecipada, determinou o fornecimento do home care sob pena de multa de R$20 mil. Então, o que acontece? Mesmo durante o prazo para a interposição de recurso, o plano de saúde é obrigado a fornecer o home care. Se ele conseguisse a reforma da decisão, ele simplesmente tiraria o home care. Agora, se ele não fornece o home care, entra com o recurso, como foi o caso aqui, e tem a decisão confirmada, aqui o tribunal confirmou a decisão de primeiro grau, ele estaria em mora por todo este período e deveria, inclusive, então, arcar com o pagamento de multa. Então, o prazo de recurso não suspende o efeito da decisão, Arthur.
Estamos conversando com o advogado especialista em direito à saúde, Dr. Leonardo Sobral Navarro. Ele que fala que plano de saúde deve fornecer home care, ou seja, tratamento em casa, sem a previsão em contrato. Esta é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O juiz leva muito em conta também, nesse caso específico fluminense, doutor Leonardo, é que a mulher se trata de uma idosa e gravemente doente. Isto é mais relevante ainda? Sim, porque o que a gente não pode esquecer é que as questões relacionadas a plano de saúde estão diretamente ligadas à vida da pessoa, até a locomoção, pessoas que têm problema de locomoção, há casos urgentes, por exemplo, que precisam ser remediados com força judicial para que tratamentos sejam realizados. Então, efetivamente, Arthur, não dá para negar que dentro da lei também existe o peso dessa parte humana das ações ligadas a plano de saúde. Você não pode sequer duvidar que um advogado pleitearia uma decisão omitindo dados ou, de certa forma, omitindo a situação real da pessoa, né? Então, as questões com relação a planos de saúde, essas questões médicas, efetivamente são levadas muito a sério, não que outras não devam ser, mas realmente tem o peso aqui humano, o peso de uma pessoa de idade, home care, por exemplo, sendo concedidos pelo Brasil afora também para recém-nascidos que nascem prematuros, para que saiam daquele ambiente hostil do hospital, né, que saiam, que possam passar a ser cuidados dentro de sua casa. Então o home care hoje ele é frequente e infelizmente muitos planos de saúde vêm negando e aí desencadeiam essas ações no judiciário, e o judiciário de forma exemplar vem concedendo sim o direito ao home care. Porque a defesa da operadora, ou seja, do plano de saúde, alega, óbvio, este tratamento não está previsto no contrato. Apresenta para o paciente, lá para a pessoa ou familiar da pessoa que está doente. Daí chega no Poder Judiciário, o juiz dá esta decisão que o senhor acaba de falar. Mas a defesa do plano de saúde não pode alegar, não está previsto no contrato, o paciente que recorra ao poder público? Exatamente, Arthur. Vamos lá. São dois pontos que os planos de saúde efetivamente batem nesses tipos de ação. Primeira, a inexistência de previsão contratual e o segundo ponto, por não constar no rol da ANS. O judiciário afasta essas duas alegações com dois argumentos. Primeiro, contratos de consumo devem ser analisados da forma mais benéfica ao consumidor. Então, com esse argumento, você afasta a questão da não previsão contratual. E, com relação a não estar previsto no rol da ANS, o judiciário também afasta sob o argumento de que o rol da ANS ele é exemplificativo e nunca taxativo. Então, se existe um tratamento, ele deve ser concedido ao paciente. Então, com isso, os planos de saúde vêm enfrentando aí decisões contrárias a esses interesses que prejudicam o consumidor, que prejudicam o usuário do plano de saúde. Conversamos com o advogado especialista em direito à saúde, Dr. Leonardo Sobral Navarro. Ele que explicou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que obriga um plano de saúde a fornecer o tratamento em casa, conhecido como home care, mesmo sem previsão em contrato. Dr. Leonardo Sobral Navarro, muito obrigado. Arthur, eu que agradeço e deixo um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Justiça. Defenda seus direitos.